pedidos, vou compartilhar com vocês dicas de como preparar uma palestra. Eu vou contar pra vocês como eu faço antes de subir no palco. Então não sai daí que é logo depois da vinheta. Amores, se vocês chegaram nesse vídeo e não assistiram o anterior, eu super recomendo, porque eu contei toda a minha história pra me tornar palestrante, dei várias dicas pra vocês que têm o mesmo sonho que eu, então acho que super vale a pena assistir. Mas esse vídeo aqui, especificamente, eu vou comentar com vocês qual que é o meu processo de preparação de uma palestra. A partir do momento que eu sou convidada ou que eu vou fazer algum evento, né, vou criar o meu próprio evento, como que eu preparo a palestra que eu vou levar pro público. Vamos lá? Gente, seguinte, primeira coisa, pode parecer boba as coisas que eu vou falar aqui, mas são várias dicas que eu acho que são muito importantes e que às vezes a gente deixa passar batido, apesar de serem muito simples. A primeira coisa que pra mim, na minha opinião, é a mais importante é você entender pra que público você vai fazer essa palestra. Afinal de contas, assim, a sua linguagem pode mudar dependendo do público, a abordagem pode mudar. Quer ver um exemplo? A primeira palestra que eu dei, como eu falei no vídeo anterior, o tema era influência digital. Só que com esse mesmo tema, eu tinha dois públicos completamente diferentes. Eu já dei essa palestra para pessoas que queriam ser influenciadores, então a palestra era voltada para ensinar essas pessoas a como ser um influenciador, como criar conteúdo, coisas básicas mesmo do meio que essas pessoas precisariam saber. E eu já dei essa palestra também para empresários e empreendedores que queriam entender o mercado da influência digital, como contratar um influenciador, como fazer ações que deem resultados. Então a minha abordagem para esses dois públicos, apesar de ser o mesmo tema contratado, era completamente diferente. Então é muito importante você saber para quem você vai falar, porque às vezes o cliente chega para falar com você falando: eu quero contratar a sua palestra sobre influência digital. Mas ele não te fala quem é o público, ele não exemplifica o que é que você tem que falar. Às vezes ele só sabe que você fala sobre isso, mas ele não sabe exatamente qual é a sua abordagem, né? E aí, se você não procurar saber, você pode acabar levando um conteúdo que talvez não seja tão interessante quanto poderia ser para as pessoas que vão te assistir. Bom, essa é a primeira coisa. A segunda coisa muito importante é você estudar sobre o tema, né? Independente de ser um tema que você já domina, como influência digital, já fiz várias vezes, então é um tema que pra mim é bem tranquilo de preparar. Eu gasto muito menos tempo que outros temas que talvez eu não domine tanto, mas ainda assim, todas as vezes que eu vou, né, me apresentar, falar pra um público, eu estudo, eu dou uma olhada no que tem de novidade, em como que eu posso atualizar minhas apresentações antigas. Então é muito importante que você reserve um tema pra estudar sobre aquilo que você vai falar, pra reforçar tudo aquilo, né? Afinal de contas, ninguém decora uma palestra, né? Pelo menos eu não. Então é importante que você saiba o que você vai falar. Então, às vezes, alguns detalhes é importante você revisar. Se for um tema novo, como já aconteceu comigo, como eu contei pra vocês no vídeo anterior, né? Já fui convidada pra dar palestras que eu nunca tinha dado antes. E aí, realmente, eu gasto um tempo de estudo maior. Eu leio artigos, eu vejo vários vídeos, eu estudo por livros, eu misturo uma coisa toda, pego a minha percepção daquele assunto e monto a minha palestra. Uma coisa muito importante, gente, na verdade, algumas coisas muito importantes. A primeira delas é muito chato você escutar uma palestra só de teoria, né? Você não conecta com aquilo, você tá, tipo, tudo bem, você quer aprender, mas fica chato, a pessoa só falando: é assim, porque é assado, segundo livro tal, segundo não sei o que. Isso é muito chato. Então, uma coisa que eu sempre faço eu estudo aquele tema e eu tento pensar que exemplos eu posso dar daquilo que eu tô falando e que histórias eu posso contar. Histórias conectam. Nós somos seres humanos, nós gostamos de contar e ouvir histórias. Então, todas as minhas palestras têm casos meus, coisas que eu vivi, experiências que eu vivi. Às vezes a história não é minha, mas é uma história que eu presenciei, que eu posso contar e que vai ajudar a pessoa a assimilar melhor aquilo que eu tô falando. Então, histórias são sempre bem-vindas, exemplos são sempre bem-vindos para ilustrar. E é muito importante também, para dar mais autoridade para você durante a sua palestra e mais credibilidade para sua palestra, você buscar pesquisas de fontes confiáveis. Então, você pode mostrar dados, você pode buscar informações, você pode apresentar gráficos, você pode realmente trazer alguma fonte confiável para poder dar mais credibilidade para tudo aquilo que você tá falando. Outra coisa muito importante, essa questão de slide, de faço um Canva, faço um PowerPoint e tudo mais, é muito particular. Tem gente que às vezes dá dicas de como você
se apresentar bem em público, que fala que é essencial pra você ajudar a pessoa que tá assistindo e se guiando a respeito do que você tá falando. Mas tem oradores que se comunicam tão bem, que contam histórias tão bem, que a plateia nem pisca, então o slide deixa de ser necessário. Em algumas palestras minhas, eu não uso slide. Por exemplo, o TED, eu não usei slide, porque eu estava contando a minha história e colocando o tema dentro da minha história. Então, pra mim, não fazia muito sentido. Mas, quando a palestra é sobre influência digital, tem alguns dados que eu acredito que as pessoas gostariam de anotar, tem algumas informações de pesquisa, e que às vezes é muito importante estar num slide até pra ilustrar o que eu tô falando. Porque se eu ficar falando dado de pesquisa sem ter ali a imagem do que eu tô falando, a pessoa fica meio perdida, ela não consegue visualizar, né? Às vezes, 72%, tá, mas... sabe, falta uma visualização desse dado. Então, é muito importante que você entenda se o que você vai falar precisa ou não precisa de slide. Normalmente, quando eu sou convidada para dar palestras mais curtinhas, assim, eu prefiro não usar para ser mais direta, ficar mais na conversa, no bate-papo mesmo. Mas quando é uma palestra mais longa e com muitas informações e dados, eu uso a apresentação de slides. O importante, gente, slide, eu não sou professora de TCC, eu não sou uma professora de oratória para ensinar vocês como fazer suas apresentações, mas eu acho que uma coisa que todo mundo sabe, mas que vale a pena reforçar os slides são para complementar o que você tá falando. Então, pelo amor de Deus, não coloque textos gigantes nos slides. Coloque, às vezes, um nome importante, um dado importante de uma pesquisa, uma imagem para ilustrar, coisas que, assim, corroborem com aquilo que você tá falando e que acrescentem, e não que desviem a atenção daquilo que você tá falando naquele momento, ou que fique chato e que a pessoa às vezes nem consiga acompanhar, né? Então, realmente, faz uma coisa dinâmica, divertida e que tenha a ver com você para poder você realmente enriquecer a sua apresentação. Outra coisa muito importante, mantenha a sua personalidade. Quantas vezes eu já fui em palestras chatas porque a pessoa ficava tentando ser engraçada o tempo inteiro e ela não é engraçada. Ela não é uma pessoa que tá habituada a contar piada, a ser divertida e tudo mais. E pra tentar conectar o público, ela ficou forçando essa extroversão e não cola, gente. Porque se você não é assim, as pessoas vão perceber. E a mesma coisa é com a seriedade. Se você é uma pessoa extrovertida e tudo mais, por mais que o tema que você vai falar seja sério, você pode ser divertido e espontâneo na sua fala. Lógico que tem eventos que pedem um pouco mais de seriedade, não sei, mas assim, você não precisa se fechar e deixar de ser você pra se encaixar ali, porque uma das coisas que fazem com que o público se conecte com aquilo que você tá ensinando, com aquilo que você tá compartilhando, é realmente quem você é. Então você não pode deixar isso ficar escondido. Outras duas coisas muito importantes sobre preparar a palestra. Eu sempre penso muito bem em como eu vou começar e como eu vou finalizar, principalmente minha palestra. Lógico que o meio talvez seja o mais importante, que é onde fica todo o conteúdo, mas assim, se você começa a falar alguma coisa e você não capta a atenção do seu público nesses primeiros minutos que você fala, já era, sabe? A pessoa já vai começar a te ouvir meio de bode. Então assim, você tem que chegar com energia, sabe? Eu sempre me preparo antes de subir no palco com uma respiração, que até tem num vídeo meu aqui do YouTube, que é a respiração do fogo. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, e vou deixar também a imagenzinha do vídeo aqui, caso vocês queiram lá assistir, que eu falo sobre como eu me acalmo antes de subir no palco. E na verdade não é só me acalmar, é pra me dar energia, pra eu me preparar pra subir ali, e quando eu abrir a boca, nem que seja pra dar um boa noite, um bom dia, as pessoas já parem pra me escutar. Isso é muito importante. E lógico que as coisas que eu vou falar depois também, né? Como que eu vou me apresentar, como é que eu vou cumprimentar o público, isso é muito importante, precisa ser impactante. E lógico que o final também. Às vezes dá uma palestra incrível, mas quantas vezes eu já vi gente falando assim, é isso. Não! Sabe? Isso não significa nada, sabe? Tipo, que final é esse? Poxa, tem tantas formas de você finalizar uma palestra, sabe? Você precisa deixar algo que faça com que a pessoa que te assistiu termine não esquecendo de você, sabe? Termine se lembrando de tudo aquilo que você falou. Tem que ser o arrebate final ali. Então, algumas coisas que você pode fazer. Você pode usar uma frase de alguém ou sua, mas que seja uma frase de impacto, que chame muita atenção. Você pode deixar um questionamento para os seus telespectadores da TV, para os seus espectadores, deixar uma pergunta no ar para eles continuarem se questionando e não esquecerem de você. Você pode desafiar eles a fazerem alguma coisa, ou seja, motivarem eles a fazer alguma coisa. Enfim,
Enfim, tem várias coisas que você pode fazer pra terminar a sua palestra com impacto. Então, basicamente, gente, o que eu faço pra preparar uma palestra é isso. Eu entendo qual é o público que eu vou falar, de onde essas pessoas são, a faixa etária, o que eles estão buscando, qual é o evento que eu tô inserida. Isso é muito importante, porque às vezes você tá num evento, sei lá, de empreendedorismo feminino, às vezes você tá num evento que é de empreendedorismo, mas o público é prioritariamente masculino. Às vezes você tá falando pra, sei lá, pessoas que são muito mais velhas e que não entendem nada de internet, ou você pode estar falando pra gente que já tá no Instagram. Então, assim, entenda o seu público em primeiro lugar, estuda bastante o seu tema pra você, assim, não ficar apreensivo, pra você não ter medo da parte das perguntas no final da palestra. A terceira coisa, pense nos slides, na apresentação com carinho. Se for necessário, se você achar que você tem que fazer, faz do jeitinho assim, que vai só corroborar para sua apresentação ficar ainda mais incrível e completa. Não perde sua personalidade. Pensa em exemplos e histórias que você pode colocar dentro da sua apresentação de acordo com o tema para conectar ainda mais com as pessoas. Busca dados para trazer autoridade, né, para sua fala. Dados, pesquisas, informações, e pensa principalmente num início que já capte a atenção do público e um final que deixe o seu público impactado, falando: opa, gostei dessa palestra, valeu a pena o tempo que eu deixei aqui. É lógico, gente, que tem muitas pessoas que fazem um roteiro passo a passo do que vão abordar na palestra. Eu não sou essa pessoa, sendo bem sincera com vocês. É só isso que eu faço, que eu compartilhei com vocês agora. Eu sou uma pessoa que eu sou muito de estudei o tema e eu vou sentindo o público durante a minha fala e vou lembrando de coisas que eu quero falar e vou encaixando, e isso flui naturalmente pra mim. Sempre foi assim, eu sempre tive uma facilidade muito grande de me conectar. Aqui pro YouTube eu não planejo, realmente, eu só penso assim, como que eu vou começar, o que que eu não posso deixar de falar e como que eu vou fechar, mas não tem um guia, não tem um roteiro, e é assim que funciona pra mim. Então eu tô dando dicas que, assim, que eu acho primordiais e que me ajudam. É claro que se você for diferente de mim, talvez você não se sinta tão seguro assim, né, pra fazer só essa preparação, você pode sim fazer um roteiro pontuando passo a passo do que você quer falar pra você se sentir mais seguro, pra você se sentir mais segura. Bom, basicamente é isso. Depois, no dia da palestra, eu me preparo meditando, respirando, e aí tem tudo naquele vídeo que eu já indiquei aqui pra vocês, que eu acho que super vale a pena de vocês assistirem também, porque aí é a preparação completa, depois é só subir e aproveitar a energia maravilhosa que é de você poder estar em cima de um palco compartilhando conhecimento, recebendo conhecimento de volta e vivenciando a sensação do coração acelerado. Enfim, é muito maravilhoso e eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz a pedido de vocês, como eu falei. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem acrescentar qualquer coisa, deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em receber as ideias de vocês. E não deixem de se inscrever no canal, estamos quase batendo a minha meta de 10 mil inscritos. E ativa o sininho também para você receber notificações, tá bom? Beijo!